Eu também vou passar a vocês a mensagem, transmitir a mensagem que o anjo São Juliel transmitiu hoje aqui. Ele veio por volta do quarto mistério do terço do Espírito Santo e ficou até mais ou menos o começo da mensagem da hora do Espírito Santo. Não sei quanto tempo deu isso, mas foi durante esse meio tempo que ele permaneceu aqui. E antes disso, eu quero agradecer a todos que estiveram ligadinhos conosco hoje. Tivemos 1968 acessos hoje no blog da rádio. Pelo Apparitions Plus, acredito que teve mais ou menos o mesmo tanto, né? Então tivemos aí por volta de 3.000 e poucos acessos, né? Como acontece toda segunda-feira, os acessos caem muito, não sei porquê, né? Mas é assim. Pois bem, e o anjo Juliel, depois eu vou escrever a mensagem direitinho, vou colocar no meu blog e, obviamente, vou enviar para todos vocês no Telegram e no WhatsApp também. Vou postar também lá no Apparitions Plus. Mas o que ele disse hoje foi o seguinte, em resumo: rezar o rosário todos os dias, continuar a rezar o rosário todos os dias, rezar o terço das lágrimas todos os dias, aspergir as nossas casas com água benta para abençoá-las e afastar das nossas casas a influência, a presença de Satanás. Também disse que devemos nos converter rapidamente, porque daqui a pouco tempo, mais uma fase do plano de Nossa Senhora vai se cumprir. Isso significa que a guerra entre ela e o demônio vai avançar mais um estágio. E isso significa também que os segredos ficarão mais próximos de acontecerem e todos os acontecimentos que Nossa Senhora avisou no passado também. E por último, ele pediu que nós continuássemos a ser perseverantes na hora dos anjos toda terça-feira, porque essa hora de oração alcança para nós, de Deus, por intermédio dos anjos, muitas graças, sobretudo, dão aos anjos muito poder para agirem em nosso favor. Então, em resumo, o que o anjo Juliel disse foi isso, né? Depois eu vou escrever a mensagem direitinho, vou colocar no meu blog, vou traduzir também, e aí eu mando para vocês, tá bom? Mas, em resumo, o que ele disse foi isso. Então, guardemos no nosso coração o que ele falou e vamos rezar o rosário, o terço das lágrimas, a hora dos anjos e aspergir as nossas casas todos os dias com água benta. Esse costume que os católicos antigos tinham foi completamente desprezado pelos católicos atuais. Por isso, nas casas, nas famílias, acontecem tantas coisas, distúrbios e problemas, que é o inimigo de Deus que causa. E antigamente, nas famílias, não tinha tanto problema, não tinha tanto distúrbio. Primeiro, porque não havia meios de comunicação para poder consumir o tempo da oração. As famílias rezavam pelo menos o terço todos os dias. Meus avós faziam os filhos deles rezarem o terço todo dia de joelhos, novenas, orações para Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Perpétuo Socorro,
rezava todo dia. Segundo, eles aspergiam as casas com água benta. Isso mantinha longe a presença do mal. E quando os católicos pararam com isso, então o demônio ganhou poder para entrar nas famílias e fazer o que ele quiser. Então, voltemos com esse santo costume de aspergir a nossa casa com água benta. E antes que me perguntem, a água da fonte serve? A água do Sagrado Coração de São José serve? Claro que serve. Aliás, é dessa água que o anjo estava falando. Entendeu? Que é a água mais benta do que aquela que foi benta pela própria Mãe de Deus, pelo próprio Deus e por São José, pai do Filho de Deus. Não tem água mais benta do que essa. Entendeu? Ela é mais benta ainda que a água benta por padre. Então, asperja a sua casa com as águas das fontes para diminuir a presença de Satanás. Se você tiver também o sal bento, né? Jogue também nos cantinhos da casa onde ninguém pode ver, né? Eu sempre fazia isso nos anos 90 na minha antiga casa. Na época não tinha fonte ainda de Nossa Senhora, então eu colocava a água em cima da mesa na hora da aparição. Nossa Senhora benzia a água, eu aspergia a minha casa todo dia com a água benta por Nossa Senhora e o sal também que eu colocava ali em cima da mesa para Nossa Senhora abençoar. E era muito bom. Eu sentia assim um efeito de graça muito grande. E eu fazia isso, inclusive, também jogando água benta em todo o quintal da minha casa, nos corredores, na entrada da minha casa. E as pessoas falavam, quando elas entravam no portão da minha casa, elas falavam: nossa, eu vim me sentindo mal, mas a partir do momento que eu pus o pé para dentro do portão aqui, eu comecei a me sentir tão bem. Claro, minha casa era uma casa de oração. Eu rezava o dia inteiro. Nossa Senhora aparecia ali, só podia ter uma grande bênção ali. Mas a água benta por Nossa Senhora que eu sempre jogava na entrada da minha casa, eu percebia que tinha muito a ver com isso. E as pessoas sentiam um grande bem-estar ali. Entendeu? E nos anos 90, quando terminava a aparição e o cenáculo, eu pegava um pouco da água que Nossa Senhora tinha abençoado na hora da aparição e eu dava para todo mundo do meu grupo de oração tomar e eu aspergia eles também. E eles falavam para mim, né, que às vezes até estavam se sentindo mal, fisicamente até, espiritualmente, e quando eu aspergia, eles diziam que eles sentiam melhora. Por quê? É a bênção de Nossa Senhora que estava recaindo sobre eles. Então, voltem com o uso da água abençoada por Nossa Senhora. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.